Bom, pessoal, então, começando a nossa primeira aula, eu dei uma introduçãozinha para vocês ali sobre o que a física, quais as áreas, né, do estudo da física. Então, começando ali pela mecânica, que é o que a gente vai ver ao longo desse ano, né, vocês estão no primeiro ano. A mecânica, onde a gente vai estudar o movimento dos corpos e também quando eles estão em repouso, o que acontece com esses corpos, tá? Tem a área da ótica, que a gente estuda por volta lá do segundo ano do ensino médio, também no finalzinho do primeiro, que são os fenômenos envolvendo o comportamento da luz, a gente estuda lentes, espelhos, a parte da física quântica, que é mais lá no terceiro ano do ensino médio, que a gente estuda um mundo mais microfísico, né, dos átomos, como é que eles se comportam, também da radiação, e a astronomia, que também envolve o estudo do movimento dos corpos no universo e englobando de uma maneira mais geral, né, como é que o universo se expandiu, como que ele surgiu e para onde que ele vai, tá? Então essas são algumas áreas da física, claro que tem bem mais coisas, então é só para dar um resuminho para vocês do quanto que a física ela é ampla e a gente vai focar esse ano mais na parte da mecânica, então, tá? Então a gente vai se concentrar nos estudos dos movimentos e do repouso. Aqui eu coloquei para vocês um resuminho das principais três áreas da mecânica, que são a cinemática, a dinâmica, tá? E a estática. Na cinemática, a gente vai estudar o movimento em si. Na dinâmica, a gente vai estudar as causas desses movimentos. E na estática, a gente vai estudar as condições para que ocorram o repouso desses corpos, tá? A gente vai começar vendo um pouquinho da cinemática e da dinâmica unidas, né? Porque a gente vai estudar os movimentos em si, mas também a gente vai ver o que causa esse tipo de movimento, tá? Então, começando ali na parte do primeiro estudo, né? Que eu dividi entre estudos com vocês. Essa primeira parte são 5 estudos, se não me engano. O nosso primeiro estudo vai ser sobre o estudo da força, tá? Então, o conceito de força. Na física, ali na apostila, eu dei alguns exemplos para vocês de conceito de força no geral, assim que as pessoas acabam falando por aí, mas na física a gente vai tratar a força como sendo um agente físico que causa a aceleração em algum corpo, podendo fazer com que os corpos se movimentem ou com que esses corpos permaneçam parados ou passando do movimento para estarem em repouso, tá? Então a força é isso. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês nesse gifzinho, aonde mostra uma pessoa ali fazendo força para levantar aquele peso, né? Porém a força que ela fez não foi suficiente para levantar. Então, nem sempre que um objeto estiver parado, não significa que ele não está sofrendo uma força ali, tá, gente? Ele pode estar parado e estar sob ações de algumas forças, tá? Só para deixar isso bem claro aqui desde o início. Beleza, continuando. A gente viu o conceito de força, agora a gente vai ver o conceito de força resultante. A força resultante nada mais é do que a soma das forças que vão atuar num determinado objeto, num determinado corpo, tá? Apesar de ser bem simples esse conceito, a gente vai ver que existem algumas peculiaridades aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um applet de física que vai nos mostrar isso. Então, continuando aqui, gente, nesse applet que vocês estão vendo, o applet, o que ele é? Ele é um simulador. Aqui vão ser as nossas aulas, a gente vai usar esses simuladores como se fosse o nosso laboratório, já que infelizmente a gente não está presente, tá? Então, aqui o que tem? A gente tem um carrinho e ele está preso nas duas extremidades dele, da extremidade esquerda e da extremidade direita, por uma corda, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, soma das forças, valores e velocidades, tá? Se eu colocar um bonequinho aqui na extremidade direita, ele vai estar fazendo uma força para a direita de 50 N. Depois eu vou explicar o que é esse N aí, tá, gente? Então a força que ele está fazendo para a direita é de 50 N.
Se a gente colocar um bonequinho azul aqui do lado da esquerda, ele vai estar fazendo uma força de 50 N para a esquerda. Então, se a força resultante é a soma das forças que atuam naquele corpo, então beleza, vamos somar essas forças. A gente pega os 50N, soma com 50N, vamos ter 100 newtons de força resultante aqui nesse carrinho. Certo isso? Não tá certo, gente. Por quê? A gente tem que levar em consideração que a força ela é uma grandeza física que possui direção e sentido, ou seja, a força aqui ela pode ser para a esquerda ou para a direita. Então, se a minha força é para a direita, eu vou assumir um sinal para o meu número. Se ela é para a esquerda, eu vou assumir outro sinal para o meu número. Para a gente analisar então essa força resultante, a gente tem que considerar que no meio deste carrinho existe uma linha que vai dividir o nosso carrinho entre direita e esquerda, certo? Eu vou assumir, tá? Que para o lado da direita será um número positivo, uma força positiva. E para o lado da esquerda será uma força negativa. Agora sim, quando a gente for somar essas forças, tá? A força que o azul faz e a força que o vermelho faz, a gente vai ver que a força do azul possui caráter negativo, ou seja, está para o lado negativo que eu estipulei ali no meio do carrinho. E a força que o vermelho faz é uma força positiva. Então, se a gente somar essas forças, a gente vai ver que vai dar zero. E essa condição de força zero nos diz que o nosso carrinho está parado ali. Ou seja, eu faço uma força para lá e outra para cá e elas são iguais, então elas se anulam, fazendo com que o carrinho fique parado ali no centro. Se essas forças fossem diferentes, o carrinho ele ia andar para a esquerda ou para a direita, que é o que a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, a gente vai ver quando essa força é zero, ou seja, quando as forças são iguais, tanto para um lado quanto para o outro. Então, seguindo aqui, a gente vai estudar agora o que significa aquele N do lado do númerozinho da força. O N é a unidade de força que se chama de Newton, tá? Ela foi proposta pelo físico Isaac Newton, que é esse sujeito que está aparecendo ali na tela, que ele estudou essa parte da mecânica, né? Então foi dado esse nome em homenagem a ele. Então, o N de Newton é a unidade de medida que serve para dar significado ao número aonde a gente encontra uma grandeza que nos dá a expressão da força de alguma coisa, tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Se eu chegar para vocês e disser, pessoal, eu tenho 29. Daí vocês vão me olhar e vão dizer, mas 29 o que, Soro? Do que a senhora tá falando? Então eu tenho que dar um significado para aquele número que eu tô falando para vocês. Se eu chegar e disser eu tenho 29, vocês vão ficar pensando, pô, mas 29 o quê? 29 dias, 29 anos, 29, sei lá, canetas. Então, o significado que a gente dá para esses números se chama unidade de medida. Eu posso chegar para você e dizer 29 ou dizer eu tenho 29 anos. Eu posso dizer que um dia tem 24 horas. Horas é a unidade de medida de tempo. Eu posso dizer que eu tenho 65 quilos. Quilos é a unidade de massa, que é a medida de massa corporal que eu tenho no meu corpo, certo? Então, se eu chegar para vocês e simplesmente falar números e não dar significado para esses números, a gente não está falando de física, a gente está só tratando da matemática pura que nos dá significado em números, tá? Então, a física ela dá um pouquinho de significado conceitual para esses números, certo? Então, a nossa unidade aqui de força vai ser o Newton. Beleza, então, já que a gente falou de Newton, vamos ver a primeira lei de Newton, que se chama Lei da Inércia. E o que nos diz essa lei? Essa lei nos diz que todo corpo ele vai tender a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme se as somas das forças que atuarem nesse corpo, ou seja, a força resultante, for nula ou igual a zero, certo?
Agora a gente vai analisar cada frasezinha para a gente compreender melhor o que se trata essa lei da inércia. Então, a primeira frase: todo o corpo tenderá a permanecer parado. Eu trouxe duas situações aqui para ilustrar para vocês o que acontece, tá? Aqui a primeira a gente vai ver um gifzinho de uma moto que prendeu a toalha numa corda e o cara pegou e acelerou essa moto e saiu, e vocês notaram que em cima dessa mesa tinha uma série de objetos, e esses objetos ficaram parados enquanto que a toalha saiu. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso em casa, eu nunca tentei fazer aqui, nem sei se eu vou tentar porque eu sou meio desastrada. Mas, o que acontece aqui, gente? Todos aqueles objetos, eles estão parados ali. E quando a gente puxa a toalha, a tendência é que eles permaneçam ali. A não ser que a gente puxe a toalha de uma maneira meio errada e aí aconteça um desastre. Aqui nesse caso, também os objetos ficaram parados ali, mas deu um pequeno desastrezinho ali, né? Então é essa a tendência de os corpos permanecerem no estado que eles estão, a não ser que uma força atue nele e ele se mova. Mas a tendência é que ele permaneça ali naquele estado, tá? O mesmo acontece aqui na segunda frase analisada. Ou em movimento retilíneo e uniforme, que é conhecido como MRU. M de movimento, R de retilíneo e U de uniforme. O movimento retilíneo uniforme é um movimento que é em linha reta, e uniforme significa que não tem variação na velocidade. Por exemplo, se a gente pegar um carro e sair em linha reta e manter sempre a 10 km por hora, eu vou sempre andar na mesma velocidade. Esse é um movimento retilíneo uniforme, certo? Beleza, nesse caso também acontece a mesma coisa aqui, ó. Aqui um exemplo bem importante da gente ver. Eu trouxe dois exemplos, mas que significam a mesma coisa, tá? No primeiro exemplo, a gente tem um motorista que está num carro dirigindo e ele encontra um muro. O que acontece quando a gente bate um carro? Dentro do carro, eu estou ali. Quando a gente está dentro do carro, a gente está com a mesma velocidade que aquele veículo está ali. Quando ele encontra uma barreira, a gente vai continuar andando com aquela velocidade. Por isso que tem o cinto de segurança para nos prender ao veículo. Caso a gente não esteja usando o cinto de segurança, a gente vai ser arremessado daquele carro pela inércia. A gente vai continuar tendendo a ter aquele movimento. O mesmo acontece ali no caminhão, só que, porém, o exemplo é uma escada. A escada não está bem presa ao caminhão. Quando o caminhão bate no carro da frente, a escada é arremessada, ou seja, ela tende a continuar naquela mesma velocidade que ela estava andando ali desde o começo, certo? Então, beleza, vamos ver aqui. Uma dica importante é use sempre o cinto de segurança e prendam bem as escadas em cima do caminhão. Continuando aqui, então, a parte de explicação dessa última frase, né, que significa que a condição para que se aconteça a inércia quer dizer que a soma das forças que atuam naquele corpo tem que ser zero. Então, o primeiro exemplo aqui da condição onde o corpo está parado, né, a gente tem dois bonequinhos, um fazendo força para lá e o outro fazendo força para cá. A soma dessas forças aqui é zero, a condição dele é de estar parado, ó. Se eu iniciar aqui, ele vai estar parado. Se a força não for igual, ou seja, a força resultante aqui, ó, ela não vai mais ser zero, porque do lado direito eu tenho dois bonequinhos fazendo força, é uma força maior do que do lado esquerdo. Então, se eu iniciar aqui no botão, o carrinho vai andar para a direita. Então, já não é uma condição mais de estar parado, certo? Agora, a segunda condição, que é quando a gente tem um objeto que está em movimento retilíneo uniforme, tá? Eu vou fazer força aqui com esse bonequinho nessa caixa e vou parar de fazer força. E ele vai continuar andando aqui sem com que ele pare, porque a gente não tem uma força contrária ao movimento dele. Então, se não tiver nenhuma força contrária ao movimento, ele vai continuar andando ali para sempre, tá? Beleza, gente. Então, deixa eu só pausar aqui. Essa foi a nossa aula. Agora tem a parte 5, que é vocês responderem o questionário que eu vou fazer ali no Google Forms.
Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, eu vou disponibilizar toda semana uma live de 35 minutos para a gente conversar. Daí vocês tragam essas dúvidas que eu ajudo vocês, explico, ou vocês me procurem naquele horário de atendimento que eu falei lá no primeiro vídeo, na introdução, né, da nossa disciplina. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês e até mais!